Olá, gente. Aqui mais um estudo, passando para o ouvinte. É sobre predestinação. Para você saber qual é o povo do Pai Eterno. Sempre eu estou batendo essa tecla. É sobre o povo do Pai Eterno. O povo do Pai Eterno, gente, é o povo Israel. Povo judeu. Que é a palavra Yashurita. O povo Israel, tem que se entender isso. Eu já ouvi pastor dizendo que não tem predestinação. Não existe predestinação. A predestinação está vindo desde o começo do mundo, desde lá de trás. A genealogia do Filho do Pai Eterno, lá em Mateus capítulo 1, começa de Abraão. Abraão, vai chegando até a geração do Filho do Pai Eterno. Né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó veio a descendência de Davi, a descendência do Filho do Pai e Filho do Pai Eterno. Mas não avisa, a Bíblia não diz, de Abraão para trás. Então, da onde está vindo Abraão? Abraão é filho de quem? E quem é filho de quem? Eu vou dar esse estudo para mostrar para vocês de onde está vindo o povo do Pai Eterno. A igreja do Pai Eterno, já dei estudo antes sobre a igreja do Pai Eterno, a igreja judaica, das dois tribos de Israel, tá vendo? Vindo de Jacó, que é Jacob. Então, vamos falar aqui sobre quem Abraão é filho de quem. Lá em Gênesis capítulo 11, o verso 10, fala assim: Abraão é filho de quem? Filho de Sem. E Sem é filho de quem? Aí eu falo primeiro de Sem aqui, ó. Abraão filho de Sem. Diz assim, olha. 11 de Gênesis, capítulo 11, o verso 10, até o 27. Mas eu vou ler um pouquinho aqui só. Assim, são esta geração de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxad, 2 anos depois do dilúvio. Então aqui, indo até, eu vou ler até, deixei aqui, li somente o 10 e 11, eu não vou ler tudo para ganhar tempo. Quando chega aqui no verso 25, aqui, ó. Depois que gerou a terra, isso aqui no estudo, né? Você vai ler em casa, é o 20, que é ali. No 25 diz assim, ó, e depois que gerou a terra, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terra 70 anos, gerou Abraão, tá vendo? Sem gerou, foi gerando, então veio aqui Abraão. Na genealogia lá de Mateus, não diz lá do começo, mas diz de Abraão, porque a promessa que o Eterno fez foi a promessa de Abraão, em cima de Abraão. Foi os 3 homens que o Eterno fez promessa, foi Abraão, Isaac e Jacó. Hoje nós, e vive no mundo, o privilégio que nós temos nesse mundo hoje, porque o Eterno viu Abraão, o único homem, que a palavra diz, lá em Gênesis capítulo 26, verso 5, ele guardou as leis do Pai Eterno, os mandamentos, os estatutos e as regras. Esse homem foi um privilegiado. É por isso que a Bíblia diz, nosso pai Abraão. Abraão foi o homem que o Eterno fez promessa dele. Aí de Abraão veio Isaac, o Eterno fez promessa em Isaac, de Isaac veio Jacó. Aí o Eterno fez promessa em desses 3 homens. Por esses 3 homens veio a descendência do mundo, até hoje. Pois a Bíblia diz que aquele que Abraão abençoar, será abençoado. Aquele que amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, gente, a promessa desses 3 homens. Se não fossem esses 3 homens, não havia descendente desse mundo mais. Porque o Eterno se aborreceu do povo. Quando o Eterno acabou o pessoal no dilúvio lá, a descendência de Caim praticamente foi extinta. Porque quando Noé foi poupado com 3 filhos, 3 noras e a esposa, ele, quando eu falei no estudo antes, ele entrou na arca, ele e mais 7 pessoas. Ele, Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Só 8 pessoas. E um casal de cada animal impuro e de animal limpo, 7 casais. Então, gente, tem que entender as coisas do Pai Eterno. Da onde está vindo essa descendência? Li aqui, Abraão está vindo de Sem. E Sem está vindo de onde? Sem é o nome da pessoa, viu? Não é o número 100 não, esse é o nome do homem. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 25. Estou voltando. Mostrando a descendência, a predestinação. 4:25 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Sem está vindo de Sete. E Sete está vindo de quem? Sete está vindo do lugar de Caim matou. Quem foi que Caim matou? Caim matou o irmão. Caim matou aquele Abel. Então Abel foi morto. Então o Eterno fez com que Adão, que é Adão, e a Havá, que é a Eva,
coabitasse e teve um filho. Aí botou o nome dele Sete, que era justamente o que ia ficar, que ficou no lugar de Abel, descendência justa. Então Sem é descendente de quem? Sem de Sete, e Sete filho de quem? Sete é filho de quem? Filho, eu vou ler aqui, ó. Sete, aqui ó, teve turno na vingança, Caim, aqui, né, os 44, e disse Lameque: vós mulheres, escutai que eu posso dizer, muitos homens, porque ele feriu, é capaz. Sete vezes tornaram a vingança de Caim, e Lameque por 7 vezes, 7 tornarão Adão e coabitar com sua mulher. Ela deu à luz, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel. Tá vendo aqui? Sete está vindo lugar, Sete ficou no lugar de Abel. E Abel, justo, Abel, aqui atrás, aqui ó, daqui, no estudo aqui. Isso é muito melindroso. Isso não é assim, de qualquer jeito, para entender as coisas, para entender de qualquer jeito, não. No Eterno não é menino de rua, não é a gente para estar brincando, nem com caçoada. Tem que se entender o Eterno. Não é chegar lá de todo jeito, tem que se entender como é o Eterno, para chegar até Ele. Não é chegar de todo jeito como o pessoal está pensando, não. Então, gente, Abel, né? Abel foi morto, então Sete ficou no lugar dele, Sete, aqui como eu li aqui, ficou no lugar de Abel, e de Sete veio Sem, e de Sem veio Abraão, Isaac e Jacó veio as 12 tribos, e das 12 tribos vieram o quê? Veio a igreja do Eterno. A igreja do Eterno, gente, é uma igreja prometida, é a igreja de linhagem. Não é chegar assim e construir qualquer igreja que eu vejo no mundo aí, qualquer hoje, construir. Por isso que as igrejas estão todas divididas. O cara chega, eu moro lá no meu bairro, gente pega uma Bíblia, bota debaixo do braço, passa por 5 igrejas e vai congregar lá no final. Anda quase 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro. Porque é onde ela morava lá, que ela morreu, faleceu. Então onde ela morava lá, para ir congregando, dá uns 2 quilômetros. Passar por umas 10 igrejas. Outro vem de lá, passa por aquela congrega, passa por 5, 6 congregas, manda outro canto. Que divisão é essa? Esse é o Deus do mundo. Esse Deus que é pregado aí, esse Jesus é o da bagunça. É um Jesus que não tem igreja certa. É um Deus, o Deus do mundo, que nós também somos Deus. Deus é um título, Deus é qualquer pessoa. Deus é título, Senhor é título. Isso são títulos. Então, eu também sou um Deus. O Satã também é um Deus. Então, o pessoal está pregando nas igrejas um Deus e estão pregando um Jesus do cristianismo. É por isso que as igrejas estão tudo divididas. Tudo dividida. Quem abriu o caminho para as igrejas foi quem? Lutero. O padre Lutero, que eu disse um estudo antes, Lutero era um padre, foi o que ele fez. Ele apostatou da igreja católica, queria se casar, claro que ele leu lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, o sacerdote tem que ter uma mulher, ele se casou com uma freira, teve 5 filhos, e aí começou o protestantismo no mundo, aí abriu o caminho para todas as igrejas. Hoje o camarada estuda teologia e aluga uma garagem, compra um terreno, vamos construir uma igreja, vamos construir uma casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor, gente? A casa do Eterno, gente. A casa dele é nos céus, acima de todos os céus. Todos os céus. O morado do Eterno é lá. Por isso que a Bíblia diz que o Eterno não habita em templo feito por mão de homem. Quando Davi queria construir uma casa para ele, ele disse: não, tu não vai construir uma casa para mim, porque tu derramaste muito sangue. Mas teu filho que vai construir uma casa para mim, Salomão, sair das suas entranhas. Então Salomão construiu a casa do Eterno. Não é chegar assim e construir de todo jeito não, gente, essas igrejas aí. É construir o Eterno, deu um modelo a ele, como é que deve construir. Quando Moisés recebeu o jeito de construir o santuário para o Eterno deu o santuário à medida como era, o tamanho, a largura, a altura, é tudo sob medida. Não é chegar assim e construir de todo jeito. Hoje eu vejo as igrejas hoje, aluga uma garagem, aí chega lá, bota uma igreja, depois vende. Eu já tenho visto aí, passando no comércio, pregando o evangelho lá onde eu moro aqui. Eu vejo a placa, vende-se essa igreja. E se negociando igreja, eu já passei, vende-se essa igreja. Quer dizer, tem igreja para vender, para você quantos membros. Existe isso, quer dizer, eu quero vender igreja com membro dentro. Quer dizer, aqui dá lucro de tanto. Eu vou vender a igreja porque eu preciso de dinheiro, eu vou vender não sei quantos membros. Isso é uma bagunça, rapaz. Tá vendo que essa igreja não é do Eterno? A igreja do Eterno é a igreja judaica. Povo do Eterno, povo judeu, e saber qual é o tipo de judeu, viu? Judeu machiano. Então, gente, eu estou mostrando aqui esses textos direitinho, para vocês entenderem ao que é predestinação. Aí eu vejo a pastor que fez teologia. A teologia, gente, não é toda sabedoria. A teologia que eu estou vendo é o do mundo.
Não estou fazendo teologia, não. Não estou dizendo que é 100% ruim. Mas é como diz lá no texto de Hebreu. Esse povo, não estou dizendo que estão 100% não estão errados. Tem zelo pelo Eterno, mas não compreende o conhecimento. Não está tendo conhecimento do Pai Eterno. Não está tendo. E o que eu estou alertando você nesse estudo, para você ter conhecimento, como eu tenho conhecimento hoje. Hoje tem conhecimento, palestra com qualquer pessoa. E não tem medo de palestrar. Pode vir quem for. Pode vir teologia, pode vir a astronauta. Está tudo debaixo do ensinamento que está fora da Bíblia. Não está 100%, mas está pela metade. Está pela metade. Eu chamo esses crentes, são os crentes meias palavras. Usa a palavra do Pai Eterno pela metade e anula a outra. Quando eu levo o evangelho para eles, não quer ouvir. É por isso que o texto lá de Romanos 3,10, isso aqui, ó. Isso aqui, vou ler aqui. É muito bom esse texto, que eu gosto muito bem ler esse texto. Diz assim, vamos ler aqui, né? Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Veja que não há quem entenda. Gente, quando eu estou entendendo as coisas do Pai Eterno, quero puxar o assunto para mostrar esse povo não quer entender. Estão pensando que está salvo, estão pensando que estão certo. Não há quem entenda. Não há quem busque ao Eterno. Está aqui Deus. Todos se extraviaram. A uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, quando chego nas igrejas, gente, vocês querem que eu dou um estudo aí, uma palestra aí? Vamos sentar, gente. Chama os pastores, chama os diáconos, chama os anciãos, vamos palestrar dentro da palavra. Vamos ver. Quem tiver argumento mais sério, quem tiver argumento... Se eu tiver errado, eu só dou muito para dobrar o joelho. Eu estou errado. Mas até aqui não vi nenhum. Já palestei com vários pastores, e nenhum me destruiu. Porque eu mostro dentro da Bíblia, dentro da palavra. Eles pegam os textos, não entendem os textos, usam as palavras para entender pela metade. Satanás, gente, Satanás, ele prega também verdade. Ele é o pai da mentira, mas também ele prega a verdade. Olha, quando ele enganou uma mulher lá no Jardim do Éden, ele pregou uma verdade e pregou uma mentira. É como o que está acontecendo hoje. Estão pregando a palavra pela metade. Primeiramente não sabe o nome do Eterno, não sabe. Eu já debatei vários pastores, já conversei com vários, não sabe o nome do Eterno, não sabe. Entrou no mundo tetagrama, falei antes no estudo antes sobre o nome do Eterno, entrou no tetagrama, 4 letras. Então, eu crio nessas 4 letras, pronunciado de Yah, outros pronunciado de Yavé, outros pronunciado de Yahué, que eu não falei antes. Então, o Eterno mostrou o nome dele. São as 3 letras, Iá, não é aquele Vave ali que eu não falei, aquele Vave ali, por isso que é todo mundo. Javé, Jeová, Jeová, Yavé, Javé, então, aquele Vave ali que eu mostrei antes, aquele Vave ali, ele é V, ele tem som de U, ele é V e U. O cara chegar perto de mim e dizer, quando eu fazia parte, né, o pessoal do Rio de Janeiro lá, e dizer que ele não é Yahu, ele não afirma 100% não, porque do jeito que ele diz que é Yahu, também pode ser que pode ser Yavé, porque a letra, não é, aquele Vav ali, ele é V no hebraico, e ele também é U, ele tem som de U, quer dizer, ele não, uma letra com 2 sentidos, então o cara não pode afirmar que é o nome certo, porque por causa daquele nome ali, eu criei o nome de Yahu há muito tempo, defenderia Yahshua, Yahushua. Pegaram, botaram Iehoshua, botaram lá no grego, aí botaram Iezous, aí entrou o latim Jesus, tiraram o I, botaram o J, botaram o J espanhol, tiraram o I, o Iota grego, aí botaram o latim, botaram Jesus todo. Aí foi a bagunça no mundo pessoal está nessa igreja aí, criando o mesmo mundo de igreja. Tudo estão errado. Nenhuma igreja dessa é do Eterno. Estão iludidos. Lá dentro pode se salvar, não estou dizendo que é do inferno, não. Olha, o camarada está na porta. O Eterno disse a Pedro, a porta do inferno prevalecerão contra ele. Ele disse, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ele. Passa estar na porta. Então ele pode cair e pode sair. Não estou dizendo que o cara vai se perder. Tem muita gente lá dentro tão iludindo. Por causa desse estudo aqui, desse texto aqui, que não entende, aí entrou o quê? Entrou o cristianismo, criaram Jesus Cristo no mundo, aí criaram a igreja católica, botaram um apostolado romano, aí o pessoal se iludiram. Aí veio Lutero, abriu brecha para as igrejas, aí veio as igrejas do Brasil, aí veio Charles Russo, aí veio William Miller, aí veio mesmo de igreja se apoderaram aqui do Brasil. Brasil é a mãe d'água, Brasil todo mundo vem para aqui, todo mundo aqui se apodera aqui, o Brasil é a mãe d'água. Brasil aqui todo mundo chega aqui, negocia, vai-se embora, pega a mulher, negocia lá fora, ganha dinheiro, devolve, leva outras mais novas, e o Brasil é a mãe d'água. Aqui o Brasil é o colhedor. Não é porque é acolhedor, gente, que a pessoa vai deixar se iludir, não. Não é desse jeito. Aí o pessoal, aí eu já ouvi gente dizer, não,
mas foi achado um achado, eu digo, não, o problema não é o achado. O problema foi quem botou lá. Apareceu uma estátua aqui no Brasil, na Praça de São Paulo, no Riacho lá, uma imagem, e botaram como padrão do Brasil. Não, porque é Brasil, quem foi que botou aquela estátua lá? O problema não é achado, é o problema que descobrir quem foi que botou. Aí veio o cara, botou lá, empurrou lá, não quis, converteu, jogou no lixo lá, não quis mais, e a coisa adquiriu aqui. Quem foi que botou? O problema não é o achado, o problema é quem botou. Tem que se entender isso, para não ficar que nem uma pessoa nadando. Você está nadando na maionese, estou vendo aqui um bocado de povo lésbico. É os pastores comendo o dinheiro do povo, comendo o dinheiro de vocês e ricando em cima de vocês. Às vezes o camarada deixa de dar uma esmola, que eu não falei a respeito do dízimo, uma esmola a um parente, a um vizinho, ir numa favela para dar uma esmola lá, a um coitado necessitado, coitado, aí vai dar um pastor que já tem mesmo de coisa, o pastor traga dinheiro. Aí prega Malaquias 3:10 ali pronto. Aí o pessoal não entende, aí rica, né? Vamos ler os textos para vocês entenderem as coisas do Pai Eterno. Sobre predestinação. O povo do Pai Eterno, povo escolhido. A salvação veio do judeu. O povo do Pai Eterno, povo judeu. Judeu machiano, o judeu da promessa. E Israel hoje está de guerra. O judeu que está acontecendo guerra, sabe por quê? Não crê no Mashiach, porque se cresce como eu creio no Mashiach hoje, não haveria essa guerra. Porque o Filho do Pai Eterno veio trazer a paz ao mundo. Ele veio trazer paz. Ele não veio trazer guerra, ele veio trazer paz. Mas ele disse, eu vim lançar espada no mundo. Eu vim lançar espada. Quer dizer, a casa tem 2, é levado 3, deixado 2, tem 5. É pai contra filho, é mãe contra filha, é filho contra irmão, é marido contra mulher, e etc, etc. Por quê? Porque o mundo está desmantelado. Então, gente, não é todo mundo que vai se salvar. Roma inventou, como eu falei antes, inventou mentira, que todo mundo é filho de Deus, que ele tem pela pedra, não entende os textos, não entende as maneiras, pessoal, estão tudo bem. Vamos ler mais os textos aqui. Lá em Gênesis capítulo 10:1, né? 10:1. Vamos ler lá aqui, que eu deixei aqui atrás, né? Vou explicar direitinho. Gênesis 10:1, capítulo 10 e o verso 1, diz assim, ó. São a geração dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos. E nasceram filhos e filhas, depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, o nome tudo aqui deles aqui, eu não vou ler. Eu não vou ler porque é muito complicado os textos. Você lê em casa, os textos aqui é muito grande, então eu não vou ler esses vários versículos. Então aqui, de 7, só os filhos de Cã, é de 7 a de 7, e nasceu dos filhos de Noé. Teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Abraão é da descendência de Sem. Não é de Cã de Jafé, de Sem. Sem, 7, lá de trás Noé. Noé veio de quem? Noé é filho de quem? Descendente de quem? Noé? Descendente de Abel, de Sete, porque Sete ficou no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Não é filho de Caim, tem que se entender isso. O pessoal não está entendendo a predestinação, a genealogia, e a Bíblia também não mostrou, né, que a promessa foi em cima de Abraão, então só mostra de Abraão para frente. Eu estou explicando a descendência de Abraão para trás, de quem é descendente de Abraão, é descendente de quem? Mostrando sobre uma geração em seguida, em sequência, não é tropeçando não. Hoje existe o quê? Existe o gentil. Quem é gentil? Quando o Filho Eterno, gente, veio ao mundo, ele disse o quê? Ele disse, eu não vim, senão as ovelhas desgarrada, perdida, aliás. Desgarrada e perdida é uma coisa só. Da casa de Israel. Ele veio resgatar Israel. Ele não veio para o mundo todo. Eu vou ler o texto aqui, ó. Lá em Mateus 15, 24. Aqui. Mateus capítulo 15 e o verso 24. Vamos ler lá. Aqui, ó. Mateus capítulo 15, o verso 24 diz assim, ó. Aqui, ó. Mas o Mashiach respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que isso? Como é isso, gente? Gente, Israel obedeceram o Pai Eterno até Josué. De Josué para cá não obedeceram mais. E quando a partir do momento que foram nascendo filhos daqueles, filhos dos filhos, como eu falei antes, e foram desobedecendo o Pai Eterno, chegou a um ponto que não teve mais jeito. Não teve mais jeito. O Filho do Pai Eterno veio. Quando o Filho do Pai Eterno veio ao mundo, ele veio em 2 maneiras. Ele veio reinar, certo? Como? Ele veio para dar vida por mim e quem quer se salvar. Se você quer se salvar, quer entender os estudos, quer buscar o Pai Eterno, ele deu a vida para você se salvar.
a respeito da morte dele, que eu dei esse estudo, né? A respeito da morte do Filho do Pai Eterno. O Pai Eterno, ele morreu. Morreu na cruz. Abriu uma brecha para todo mundo, mas ele não deu a vida para todo mundo. Olha, ele morrer é uma maneira, e ele dar a vida é outra maneira. Ele não chegou aqui, me mata não. Ele veio, chorou, o Filho do Pai Eterno, pelo amor dele para com o mundo. E a palavra diz aqui, o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo que nele crê. Olha, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna para quem crê. Não é que o Filho do Pai Eterno veio ao mundo para salvar o mundo todo, não. Ele veio salvar, mas foi rejeitado e está sendo rejeitado até hoje. Esse estudo que eu estou dando aqui, vocês não vão crer. É duro dizer isso, mas vocês não vão entender. Não vão entender. Eu não estou aqui para agradar. Eu não estou aqui para cobrar dinheiro de ninguém. Eu não estou aqui para levar alegria para você ler, alegria. Porque a Bíblia diz que quando o pecador se converte, a alegria no céu. Eu quero que você se converta, entenda isso. Mas vocês não vão entender. Não vão. Eu estou aqui para ninguém dizer naquele dia que foi levantado aqui no Brasil um servo do Pai Eterno, que ele não trouxe, que ele não avisou, que ele não advertiu, que ele não alertou. Eu não quero é isso no meu julgamento. Vou aparecer dentro do tribunal. Eu não quero que ninguém chegue lá e diga que não sabe. Eu estou botando no canal para você entender. Eu não estou aqui atrás de seguidor, não. Seguidor é aquele que eu quero que siga o Pai Eterno. Siga ele. Siga ele como seguir é a caminhar com o Pai Eterno, na doutrina dele. Não é esse negócio que eu estou aqui, feito as mulheres ficam seminu, bota no canal e fica ali querendo mídia. Querendo o quê? Querendo seguidor. O seguidor, ele quer transar com ela, rapaz. Ele quer fazer aquilo, seguir ela por fantasia, por acha bonita. Um jogador de bola é famoso. Aí mesmo o seguidor, eu não estou atrás de seguidor. Não estou atrás de seguidor. Eu quero que eu me siga o Pai Eterno. Estou aqui para o mundo se converter e adoro o Pai Eterno como eu adoro ele, em espírito e verdade. Graças ao Pai Eterno, hoje adoro o Espírito da verdade. O meu Pai Eterno está no céu. Adoro ele, estou dentro dos mandamentos dele, guardo os mandamentos dele. Observo a lei, praticar o que... A lei, tem que saber o que é lei, que eu falei antes, que é leis. Tem leis, pastor, não estou entendendo. Tem lei que passou, lei que continua, certo? Os estatutos, as regras, as normas, certo? Tem o juízo, para entender isso. Guarda a doutrina, graça ao Pai Eterno e louvo o Pai Eterno, todo mundo faça isso. Eu estou aqui para vocês entenderem o que é predestinação, para vocês serem também judeu, como eu sou judeu. Sou judeu, não sou judeu de guerra, sou judeu machiano, criando machia, certo? E então aqui eu estou aqui levando para você entender a predestinação. Vamos ler mais coisas. Leia Romanos capítulo 8, verso 30. Isso aqui é para... Isso é Novo Testamento, né? Isso aqui tira a testa de qualquer pastor. Romanos 8,30, o que é que diz lá? Isso aqui eu desmascaro qualquer pastor. Que eles dizem não ter predestinação. Olha aqui, a Bíblia diz. Aqui, né? Tá aqui. Diz assim, Romanos 8,30. Vamos ler. Vou ler aqui, Romanos 8,30, diz assim: aos que predestinou, a este também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Gente, só se vai para o reino dos céus, só vai se salvar quem o Eterno chamar. Acaba não vai entrar de todo jeito lá não. Toda a igreja não é chegar de todo jeito lá não, só vai salvar quem for predestinado que o Eterno chamar. É quem ele chamar. Leia Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 29, que eu não vou ler, mas está dizendo lá. Quem o Eterno chamar. A promessa, que eu já disse, é para vossos filhos, para todos que estão longe, para quanto nosso Pai Eterno chamar. Tem que se entender. O filho disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas também na mesma carta, lá em 6,66, 65, 66, o livro de João está dizendo, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. O Pai traz, ele vê a condição da pessoa, leva para o Filho, e o Filho, ele é a propiciação. Tem que se entender outra coisa, que eu vejo nas igrejas, que é que os pastores estão pregando. Se pega com esse nome, está no nome de Jesus aí, pega esse nome aí, e dizendo que ele é o Salvador. Não. Quem salva é o Pai Eterno. Quem salva é Ele. O Filho Pai Eterno, ele é a propiciação. Ele é o holocausto, como antigamente no templo. Então, quando não foi dado a lei, o homem viveria por ela.
Quem praticou a lei viveria por a lei. Então o homem não desobedeceu a lei do Pai Eterno, não tinha mais jeito, o Filho do Pai Eterno veio. Quando ele chegou aqui, aí ele é o quê? Ele é a propiciação. Porque ele disse lá em Romanos 9:16. O holocausto não quiseste, o corpo me formaste. Tem que se entender, o Pai formou o corpo no Filho, ele veio ao mundo, foi para a cruz, certo? O sangue dele, eu sou purificado dos meus pecados. E vocês que estiver ouvindo, quiser também ser purificado pelo sangue do Cordeiro, é purificado. Os seus pecados serão perdoados, porque o Pai recebe vocês, recebe a mim, pelo sangue do Filho, certo? Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há sacrifício. O sangue é a aliança, o Pai Eterno está com a aliança no Filho, a igreja, que ele se entregou à igreja, se entregou por uma igreja, lá em Efésios capítulo 5, verso 27, ele se entregou a uma igreja sem mácula, sem defeito, sem ruga, e nenhuma semelhança a ela, lá em 5:27 livro de Efésios. Então hoje o cara constrói uma igreja, quando chega lá nas igrejas, está aí, o pessoal, mesmo dia errado, mesmo dia errado. Eu trabalhei muito tempo taxista, falei 30 anos de taxista, me aposentei como professor taxista. Então, o pessoal aí fica aí nas igrejas ali, quando chega lá da igreja, diz, não, porque aqui é a igreja do Eterno, é a igreja de Deus. O pastor fala assim na Bíblia, não, a Bíblia é um livro, tem que se entender ela, como é que está falando. A igreja do Eterno é uma igreja, não é umas não. Não é porque tem 7 igrejas, não. É 7 igrejas divididas por continente. Eu falei antes, por continente, são 7 igrejas. Se eu tiver 7 irmãos na minha cidade, pode ser 7 casas e formar 7 igrejas. Deus tem a mesma fé comigo. Como diz lá em Efésios, é uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Não é assim que o mundo diz. Mas você diz, mas a Bíblia está dizendo no livro dos Gálatas que pode ser preto, pode ser branco, pode ser gentil, pode ser grego, pode ser homem, pode ser mulher. Não. Quem for esse povo vai se ajuntar aos judeus. Se ajuntando aos judeus, sou enxertado nele. Lá em Hebreu capítulo 11, o verso 17 e 18. Depois eu vou ler lá. É enxertado no judeu. Quando sou enxertado no judeu, como sou enxertado no judeu, enxertado neles, aí eu tenho minha vida eterna, porque eles é que me sustenta. Eles são as plantas, é o tronco. E eu sou o galho, né? O galho, a flor que brota. Então, eu sou enxertado aquele pau, aquela madeira, aquele tronco que é o judeu. Eu não devo me gloriar, porque a Bíblia diz o quê? Não te gloria, porque não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a mim. Tem que se entender, para o pessoal entender a igreja do Pai Eterno, porque eu não estou vendo isso, estou começando a construir igreja. Quando eu falo para dar palestra, depoimento da palestra, eles não aceitam. Realmente não aceitam, sabe por quê? Porque estão iludidos, porque o pessoal quer mídia, o pessoal quer pastor, paletó e gravata, quer carro novo, o pessoal está procurando nas igrejas, é atrás de emprego, é atrás de prosperidade, é atrás de casa, é atrás de riqueza, certo? E pedindo ao Pai Eterno isso, é riqueza e bem materiais. O pessoal está atrás de quem? Sabe o que o pessoal está atrás de quem? Estão atrás de mídia. Se as igrejas não pregar, se um pastor numa igreja dessa não pregar prosperidade, não vai ninguém, corre todo mundo. Eu vou para outra igreja, porque eu já vi testemunho, eu tenho colega meu que diz, tem uma igreja lá, o pastor disse, não, eu não prego prosperidade, minha igreja vaziou. Vazio, não tem ninguém. Correu tudo para as igrejas, tu traz prosperidade. É atrás de emprego, é de casa, de casamento, é de carro novo, é casa na praia. Mas eu queria isso. Eu já fui à igreja pregar, já vi o testemunho. Então, fica assim, fica assim dentro das igrejas, pedindo prosperidade. O pessoal vocês não querem salvação. Vocês querem saber o que é? Esse pessoal que nas igrejas, vocês querem que é sinais. Vocês querem prosperidade, vocês querem bênção. Você não quer salvar, não. Se você quer se salvar, primeira coisa, você não tem amor ao Pai Eterno, não tem amor com Ele. Não tem. Porque o amor do Pai Eterno, Coríntios 13, quer que diga o amor lá? Vamos ler Coríntios 13. Vamos aqui, ó. Coríntios, capítulo 13. Vamos lá, Pedro Coríntios. O que é que diz aqui? Vou ler direitinho para você entender, né? Diz Coríntios 13, diz assim, ó. Aqui, que é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar monte, se não tiver o amor, não serei. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens
entre os pobres, ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Qual é o amor? Veja só, olha. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ófana, não se exoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Olha aqui, aí. O amor não procura seus interesses. Então vocês estão atrás do Pai Eterno para pedir é bênção, pedir é coisa. Vocês são por mal agradecidos. Porque no lugar de estar agradecendo ao Pai Eterno, dar louvores a Ele como eu faço, agradecendo a Ele pelo dia, pela minha vida, tem 63 anos, pelo dia, pela vida, pelo pão, os alimentos, os cereais, os legumes, as vegetação, tudo bom e melhor meu Pai me deu para vocês. No lugar de eu agradecendo, só duas coisas eu peço ao Pai Eterno, só duas coisas que eu peço a Ele. Que Ele use de misericórdia para comigo, perdoe minhas fraquezas, certo? Que nós sempre tropeça, mas que não sou pecador, mas tropeça com uma coisa no olhar e tem isso, etc. E que eu lhe ouça os meus agradecimentos, certo? Só quero isso para o Pai Eterno, porque eu já vivi muito. Para me viver hoje, morrer hoje, se eu morrer agora, eu estou bem satisfeito. Eu agradeço ao meu Pai que está no céu. Então vocês estão correndo para as igrejas para pedir bens, bem materiais. E o Pai Eterno disse o quê? Eu ajudo daqui a pouco, não ajuda tesouro na terra, né? Vamos ler mais sobre isso aqui, predestinação. Lembra Mateus 24, aliás, aqui não, que Mateus 24, 22, diz assim. Mateus 24, 22, vamos para lá. Diz assim. Veja o que o Filho do Pai Eterno disse aqui, olha. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, gente, temos escolhido na terra, nesse solo. O Pai Eterno temos escolhido dele. O Pai Eterno não acabou essa nação ainda porque temos escolhido. Ainda falta completar o número ainda. Enquanto não completar esse número, o Eterno não vai acabar esse mundo. Quando completar o número, lá em Romano, diz o quê? Lá em Romano 11, 25, está dizendo lá, para completar a plenitude do gentio, quando a plenitude do gentio completar o número certo que o Pai Eterno sabe, então vai se acabar esse mundo, vai se acabar essa geração, vai vir o milênio, né? E depois vai vir a destruição do mundo. Vai ter mil anos de paz, que é o sétimo dia, que é o Shabá, né? Que é o sábado, e vai ter depois a destruição. Aí vai ver novo céu e nova terra, onde habita a justiça, que aqui não habita a justiça, não tem justiça nesse mundo. Então, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, certo? Aqueles casos escolhidos. Por causa de quem é escolhido? O povo do Pai Eterno. Predestinação. Aqui. 44. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48. Vamos ler lá. Vou pegar aqui. 13, 48, Atos dos Apóstolos, né? Diz assim aí. 13, 48, o livro de Atos dos Apóstolos diz assim. E 48. Aqui, ó. O gentio, ouvindo isto, regozijava-se e glorificava a palavra do Eterno. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu vou ler o texto aqui outra vez, olha. O gentio, ouvindo isto, regozijava-se e glorificava a palavra do Eterno. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Só vai crer nessa mensagem, estou pregando essa mensagem, quem for predestinado para a vida eterna. Porque se não for, não vai crer. Vai chamar o de doido, vai chamar o que não presta, vai chamar de palavrão que já ouvi isso no meio da rua, vai chamar aquilo que não presta. Então eu tenho que ser manso, porque o mundo está iludido. Babilônia bêbado do mundo, né? Babilônia bêbado das nações. Babilônia bêbado das nações, quando eu falei antes, no estudo de antes, Apocalipse capítulo 17, verso 1 e 2. Babilônia bêbado do mundo, os reis da terra estão tudo bêbado. O que é bêbado? Então assim, aí, sem saber. Quando prega a verdade, eles não querem. Quando leva a verdade, é mal visto.
Quando o filho pretérito chegou aqui, o filho pretérito disse, Jerusalém, Jerusalém, eu queria juntar vocês com uma galinha junta, os pintinhos debaixo das asas vocês não quiseram. Tá vendo, filho pretérito, que é filho pretérito, foi rejeitado. Imagina eu que não sou praticamente nada. Não sou digno de atacar a paca dos pés de uns apóstolos aqui da paca das pecatas deles. Vamos ler mais coisas. Vamos ler aqui, como os apóstolos estavam pregando, que mostra direitinho. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 9 e 10, né? 8, 9 e 10. Capítulo 8, verso 9 e 10. Diz assim, capítulo 8, verso 9 e 10, no livro de Atos dos Apóstolos. 8, capítulo 8, verso 9 e o 10. Diz assim, ó. Simão e o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo, se maravilhava, insinuando ser ele um vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo, este homem é poder de Deus, né? Chamado poder de Deus. Então, eu já disse aqui antes, né? Deixa eu mostrar aqui sempre porque esse homem, porque esse homem creu? Ele estava fazendo algumas coisas erradas, mas era um homem que ele viu, que se converteu aqui. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Machia, iam sendo batizados assim, homens e mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Está vendo? Tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observava extaviado os sinais, grande milagre praticado por eles. Quer dizer, esse homem estava errado, fazendo coisa errada, mas era um homem destinado. Quando ele ouviu a mensagem no ouvido dele, olha, converteu logo o coração, como diz lá em Atos dos Apóstolos, lá em Romanos 2,29, converteu o coração e converteu o ouvido, circuncidou o ouvido e o coração. Então era um homem que estava em outro caminho, mas quando eu ouvi a mensagem, como eu estava também no catolicismo, 35 anos, quando eu ouvi a mensagem do Machia, então me converti, porque eu era predestinado para a vida eterna, mas quando eu estava errado. Mas quando eu ouvi a palavra, aí eu me dediquei, aí eu me converti, me batizei, hoje estou seguindo a verdadeira fé, que é o judaísmo. Vamos ler mais coisas aqui? 44. Pronto, vamos ler Cornélio. Veja a história de Cornélio. Eu quero explicar ler Cornélio para você entender esse homem Cornélio, quem era Cornélio. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio, veja a história de Cornélio. Para vocês verem quem é esse homem, viu? Capítulo 10. Esse homem era um homem que administrava um povo, um exército sem homens, chama centurião romano, que ele era de Roma. Veja esse homem que esse homem era. Vamos ler a história dele, viu? Para não chegar todo mundo, hoje o mundo está no pecado. A Igreja Católica pregou que existe purgatório, pagar pecado. Todo mundo é filho de Deus, que Deus é um pecador, tudo mentira. A Bíblia fala o contrário, certo? Se eu não tivesse lido a Bíblia, estava engolindo essa mentira até hoje, porque a Bíblia diz que quem peca é filho do diabo, o eterno detesta pecador, certo? Purgatório, pregaram um purgatório para o povo, então por isso os presídios estão cheios de gente lá, bêbado, com uma mentira, está lá. A vida coitada lá não sabe de nada. Se tem um purgatório, se todo mundo é filho de Deus, que Deus é um pecador, então vamos pecar. Vamos pecar. Então eu também eu podia ser um marginal, podia ser um bandido perigoso aí, por quê? Se eu tivesse admoestado, sendo admoestado por Roma, eu estava hoje aqui em cima, podia ser até um bandido. Mas não, mas eu como era predestinado desde a minha infância, cresci sempre a palavra, fui sempre obediente a meus pais, não ter trabalho, nunca dei trabalho à polícia, só fui em delegacia para tirar documento e prestar queixa de roubo e documento perdido. Graças ao Pai Eterno, fui predestinado, fui pessoa obediente a meus pais, fui obediente ao Pai Eterno, certo? Tive minhas falhas, mas quando eu vi o Machia na palavra, então me converti. Então vamos ver a história de Cornélio. Quem era Cornélio? Veja só. Capítulo 10, 1 de Cornélio, de Atos dos Apóstolos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, centurião que são 100 pessoas no exército, da corte chamada italiana, a corte chamada italiana. Piedoso, esse homem era piedoso,
temente a Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, quem teme o Pai Eterno, guarda os mandamentos do Pai Eterno, temente e guarda a lei do Pai Eterno, temente ao Pai Eterno. Com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Olha, esse homem era piedoso, temente ao Pai Eterno, dava muitas esmolas, e lá na frente aqui no 17, aqui, ó, diz assim, ó, 10, 17, diz assim aí, aqui, que ele era justo, aqui, ó, enquanto Pedro estava aqui, na frente, ele era justo, aqui na frente, diz aqui, mas na frente, justo, piedoso, dava esmola, orava constantemente e temente ao Pai Eterno, e esse homem não ainda estava salvo, não estava salvo ainda, esse homem eterno usou de misericórdia para com ele e mandou Paulo, o apóstolo lá, né, mandou lá o servo dele, mandou o Malá, que é o anjo, avisou para ele, né, ele estava orando, 9 horas da manhã, então, ele disse, que esses? As tuas esmolas e as tuas orações subiu à memória do Pai Eterno. O Pai Eterno usou misericórdia com tu e mandou chamar ele procurar Pedro. Ele foi procurar onde é que Pedro estava. Ele chegou lá, batizou na fé e passou a fazer parte da fé judaica. Esse homem, com isso tudinho, temente, orava constantemente, dava muitas esmolas e justo, e ainda não estava salvo. Não estava salvo, sabe por quê? Porque ele não estava na igreja do Pai Eterno ainda. Não estava na igreja do Pai Eterno. Então, por não estar na igreja do Pai Eterno, o que acontecia? Então ele foi avisado pelo Pai Eterno, mandou avisar ele, então ele fez parte da fé e passou a ser judeu. Então, a partir do momento quando ele saiu do cristianismo, saiu do grego, do cristianismo, que foi para Israel, ou seja, o povo judaico, israelita, aí se tornou judeu. Olha, gente, lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 12, diz assim, eu vou ler esse texto aqui, sempre eu leio nas minhas pregações, eu gosto de ler esse texto aqui. Veja o que acontece com o mundo, viu? Lá em Efésios, capítulo 2, e o verso 12, diz assim, olha. Assim, veja só o que ele está dizendo aqui, olha. 2,12, aqui, olha. Naquele tempo, ou seja, eu naquele tempo, antes de converter, antes de ser judeu, naquele tempo, antes, que eu estava no catolicismo, estavas sem o Machia, separado da comunidade de Israel. Eu não era israelita, estava separado da comunidade de Israel, que eu não era israelita, estava separado da comunidade de Israel, o texto está dizendo aqui. Estranho às alianças, eu não tinha aliança para mim, estava estranho às alianças, da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, eu estava sem o eterno mundo. Eu estava afastado das promessas, afastado de Israel e sem o eterno mundo. Gente, a partir do momento quando vocês não são israelitas, não faz parte do judaísmo, estão sem o eterno mundo, gente. Para se ter o eterno mundo, tem que fazer parte do povo dele, da genealogia dele, que o Pai Eterno fez promessa foi em Abraão, Isaac e Jacó. O Pai Eterno não fez promessa a outros, outro não fez uma promessa de uma descendência, certo? O Pai Eterno não fez promessa em cima de Caim, não. Foi em cima de Sete, que ficou no lugar de Abel. Tem que se entender essas coisas. É uma sequência, é uma linhagem, não é desviando o caminho, não. Você vê a genealogia lá de Mateus. Então lá tá, Abraão gerou Isaac, Jacó, foi gerando, chegou o filho para eterno. É uma linhagem, é uma descendência, não é desviando não. Não é todo mundo que vai entrar lá no reino do céu de todo jeito não. Então para mim salvar, para você se salvar, gente, tem que fazer parte do judaísmo, judeu que creram. Como diz, eu vejo pastores aí, muitos pastores, já ouvi muitos, e religiosos, dizendo que os judeus não creram. Creram, tem judeu que creu, tem judeu não creu e tem judeu que creu. Qual foi o judeu que creu? Olha que judeu creu aqui, ó. Lá em João capítulo 8, olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui eu estou mostrando na Bíblia, para quê? Para que desfazer as malandragens dos pastores. Os pastores que eu vejo aí formando teologia, mas se formando teologia, não é, a teologia está aqui, ó. A sabedoria está aqui da palavra eterna, não está em teologia do mundo não. A sabedoria está aqui dentro. Vamos ler lá em João 8. Aqui, né? 8:31 diz assim, ó. 8:31, olha. 8:31, capítulo 8 de João, versículo 31, diz assim, olha. Dize, pois, o Machia, que está aqui Jesus, ao judeu que havia crido nele, se vós permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Está vendo o judeu que cria nele.
Tem judeu que creio, tem que entender. Judeu que creio, tem judeu que não creio. Por que não creio? Porque um judeu foi o Eterno que endureceu o coração deles. Por que endureceu o coração deles? Ele já estava na bagunça, não estava mais o Pai Eterno. O Pai Eterno foi o que fez, endureceu o coração daqueles que não creram, para ele não acertar o caminho, e amoleceu o coração daqueles outros. Quando aqueles homens que creram, eram os homens que deram menos trabalho ao Pai Eterno. Fizeram menos raiva. Os apóstolos judeus. Os apóstolos predestinados para a salvação. Os profetas, os servos, as servas, tudo é para o judaico, tudo é linha judaica. Então esses judeus creram. Lá em 11, né, 45, na ressurreição de Lázaro, aqui. 45 diz assim, ó. Aqui, quando Lázaro foi ressuscitado, né? O filho Pedro ressuscitou. Diz assim, ó. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram o Filho do Eterno, creram nele. É judeu que creram. Aí eu vejo pastor aí pregando ali que os apóstolos, que os judeus não creram. O que é que faz? Aí faz que o judeu seja rejeitado. Faz com que o judeu seja abominado. É por isso que os judeus até hoje são rejeitados. Bem entendido, o judeu que crê. Não é judeu de guerra que está acontecendo em Israel, a guerra está acontecendo em Israel. Sabe por que está acontecendo guerra lá? Porque aqueles judeus não estão dentro da promessa. Se crê no Filho do Eterno como eu creio, não havia aquela guerra. Havia paz no mundo. O conselho que eu dou para eles, eu sou judeu, marchiano. O conselho que eu dou para eles, que eles vendem os armamentos, se drobam o joelho, adoram o Pai Eterno, e no lugar de aqueles armamentos do mundo, faça caridade para o povo. No lugar de haver guerra, haja paz. Porque o Pai Eterno é paz, o Pai Eterno é amor, usou de misericórdia, deu o seu santo filho para morrer para a gente, dar a vida para quem salvar, quem quer salvar. Então que o povo faça reconciliar com o mundo. O Filho do Pai Eterno veio trazer paz. O que? Ele veio trazer, resgatar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Eu vejo a guerra rola no mundo inteiro aí. Quantos bilhões estão gastando uma guerra dessa? Quantos bilhões estão gastando uma guerra e tantos bilhões de pessoas estão passando fome, milhões passando fome? Sendo eu pela fé que eu tenho hoje, o amor com o Pai Eterno, primeiramente ele, amor ao meu irmão da fé e amor ao meu inimigo. O que é amor ao inimigo? Chegar na minha casa, dor de comer, tiver fome, dor de comer, tiver dor de vestir, tiver doente, eu vou visitar, comprar um remédio, etc. Esse é o amor com o Pai Eterno. Ele veio em mim e a mansa meu coração, como o Carlos Cornélio deu muitas esmolas, e as esmolas e as orações subiram ao trono do Pai Eterno. O povo está brigando. Está uma guerra praticamente mundial. Aconteceu a guerra lá, por que aconteceu a guerra? Porque não aconteceu o ataque lá, eu estava no meio da rua praticamente fazendo baile funk, desrespeitando o Pai Eterno. Isso não é o judeu da palavra, não. Esse judeu aqui é um judeu, vai que nem a história, rebelde. Rebelde. Tem que completar isso, tem que completar. Porque enquanto eles estão lá rebeliando o mundo, tem que entrar o gentio. Como é isso? Os judeus não creram, aí o Eterno endureceu o coração deles, pelo tempo. Quando o gentio entrar no lugar deles, aí eles vão se converter também. Aí o que acontece? O povo vai se converter, uma parte de judeu não é todos. A Bíblia diz, mesmo Israel, sendo como a areia do mar, os remanescentes vão ser salvos. Não é todos os judeus que vão ser salvos, não. Tem uns que vão rejeitar, não vão? Está endurecido. Aí a Bíblia do livro de Romanos, 11, diz o quê? O Pai Eterno, ele poupou 7.000 homens. 7.000 homens foi poupado para que nós entra. Eu já entrei, graças ao Pai Eterno, e você pode entrar também. Aí vai ser parte da igreja judaica. Quando o Eterno vê que completou o número do gentio, aí se reúne agora. O gentio e o judeu. Aí uma só fé, um só batismo e uma só religião. Aí é o judeu do passado da lei, que está na lei direitinho, e nós do presente, na graça, na lei e no mandamento. O Filho do Pai Eterno juntou os dois povos. Aí chama-se o povo do Pai Eterno. Raça eleita. Como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, né? 2,9 lá. A raça eleita. Lá de trás e lá no presente. E continua eternamente. Vamos ler mais coisas aqui. Li Cornélio, né? Lá em Romanos 9:29, eu vou ler para vocês aqui, ó. O Evangelista, vamos ler, Romanos 9:29. Romanos 9:29 diz assim, ó, vou ler direitinho, que é bom ler para o ouvinte ficar apto. Eu gosto de ler para ninguém dizer que eu estou mentindo, eu estou inventando conversa. 9:29 diz assim, ó. Quero mostrar que está a Bíblia. Aqui quem manda é a palavra do Pedro, que está aqui dentro. 9:29 diz assim, ó. Como Isaías já disse, olha, se o Eterno dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos tornados como Sodoma e semelhante a Gomorra. Olha, se o Eterno tivesse poupado aqueles 7.000 homens, a gente ia sido como Gomorra e Sodoma lá. O Pai Eterno tinha destruído tudo. Então o Pai Eterno, pelo amor dele, então ele deixou um remanescente para nós entrar naquele remanescente.
O Filho do Pai Eterno é judeu, é por isso que diz que a salvação veio do judeu. Lá em João 4:22. A salvação veio do judeu. Por que veio do judeu? Ele é a salvação. Ele é o povo que salva. Ele é o povo que se agrega a ele, vai acertar o Pai, vai acertar o Filho. Por que eu digo que ele salva também? Porque é uma linhagem. É uma linhagem levando para o Filho. E o Filho é o caminho, a verdade e a vida e leva para o Pai. E o Pai salva. É assim, gente, que você entender. Não é qualquer igreja do mundo levantando-se ali, pegando uma mentira. Esse nome falso está no mundo. Não sabe de onde está, esse nome está vindo, certo? Não sabe quem botou os pés no mundo. Não sabe quem foi Constantino. Não sabe quem foi Damaso. Não sabe quem foi Jerônimo. Não sabe quem foi o tradutor da Bíblia. Eu vou pregar o evangelho. Quem foi o tradutor da Bíblia? Não sei, rapaz. Foi Almeida, um padre, rapaz. Quem foi que inventou essa igreja evangélica, protestante? Os evangélicos é aquele que guarda a doutrina. Como eu guardo minhas vestes brancas, que a Apocalipse manda guardar, a minha barba, que outro dentro também tem que entender. A Bíblia diz lá em 3, 21, 31, diz o quê? Não anulando a lei pela fé. Sim, consolidamos a lei. Tem que estar dentro da lei, dentro direitinho. Tem que observar a lei, seguindo direitinho. A mulher diz, não, porque o fim da lei é o Machia, não, que eu chamo Cristo, não. Não é porque a lei se findou desse estudo antes, não. A lei, ela tem lei que continua. Tem lei que encerrou e lei permanece. Isso aí, né? O pessoal não entende e eu estou falando isso para o pessoal entender. E os textos que eu já li dessa doutrina antes, né? E eu vou dar mais doutrina a respeito disso aí. Então vamos ler mais texto. Então seríamos, gente, como Gomorra, se o Pai Eterno tivesse poupado aqueles 7.000 homens. Aqui, capítulo 11:4. Vamos ler 11:4 de Romano, né? 11:4 diz assim, aí. Abre já em cima. Que lhe disse, porém, a resposta divina. Olha, a resposta divina, com esse instante. Romano capítulo 11, o verso 4. Reservei para mim 7.000 homens que não drobaram o joelho diante de Baal. Hein? Então, esses judeus, eles não adoraram Baal. Então o Eterno, pela misericórdia dele, pela boa vontade do nosso Pai Eterno, meu Pai Eterno está no céu, ele poupou 7.000 homens. Aqueles 7.000 homens foi poupado para quê? Para quando eu ouvisse a mensagem, eu me agregasse a eles. Como dia 1, 17:18, daqui, ó. 17:18, veja só aí. Se porém agora, vou dizer aqui, ó. E se for santa as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa também os ramos serão. Veja só, a massa, que são eles, e o ramo sou eu. E os que querem entrar. Mas se porém alguns dos ramos foram quebrados, o Pai Eterno quebrou alguns judeus, tirou os judeus, alguns, que eu vou explicar a respeito dos 7.000 homens que foi poupado, e quebrado, e tu sendo oliveira brava, ou era oliveira brava, foste enxertado, fui enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da selva da oliveira. Rapaz, com eles agora, sou judeu com eles. Não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é tu. O que é? A raiz são eles. Então eu estou enxertado neles, que era uma planta baixa, o mundo era desmantelado, então eu era católico, então me enxertei no judeu. Quando me enxertei no judeu, aí foi parte agora da mesma planta. Povo judeu, a salvação veio do judeu. Povo do Eterno, a primícia do Pai Eterno, a promessa que o Pai Eterno fez a Abraão, Isaac e Jacó, lá mil anos atrás. Tem que se entender essas coisas. Vamos ler mais coisas. Já está no judeu, já li para vocês, né? Lá no verso 25, eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu disse, mas vou ler aqui. 11:25, eu deixei aqui atrás, vamos ler. 11:25, livro de Romano, né? Diz assim, olha. 11:25, é bom ler essas coisas. Eu gosto de ler e mostrar direitinho. 11:25. Eu vou ler aqui, ó. Quando isso está, diz assim aí. 25. Por que não quero os irmãos? Veja só. 11:25, o apóstolo dizendo aqui, ó. Por que não quero irmãos que ignorem este mistério? É um mistério. Para que não seja presumido entre vós mesmos, que veio endurecimento em parte. O Eterno endureceu o coração do judeu em parte. Aquilo eu falei nesse instante. O Eterno endureceu o coração daqueles que estavam desobedientes demais, certo? Que dobraram o joelho a outros deuses. O Eterno endureceu o coração deles, aqui aí, em parte,
a Israel até que haja entrado a plenitude do gentio, o que eu falei agora há pouco. Quer dizer, ao gentio que era gentio, você que é gentio, vai agora entender o Pai Eterno, quer se converter, entrar no judeu, se enxertar neles, aí você vai somando. Vai somando, vai somando, vai somando. Quando chegar a plenitude, aí o Eterno fecha o mundo. Acabou-se. Aí pronto, acabou. Aí o Eterno agora vai entrar o milênio, certo? 1000 anos de paz, a terra prometida, e depois vai haver isso aqui, destruição. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Isso aqui é para o fogo. Céu, não os céus, porque céu é muitos. Não o céu da terra, todo poderoso, a morada sagrada dele. Mas os céus vão para o fogo. Como diz lá em Pedro. Vai lá em Céfalo, né? Pedro, 3 por diante ali. Ele vai botar fogo nesse mundo e vai ver. Ele vai fazer novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Que isso aqui não tem justiça. Isso aqui foi o Pai Eterno aqui, foi morto aqui, nessa terra aqui, lá em Jerusalém, né? Quem acha lá ainda. Então vamos ler mais coisas. Quero explicar ao leitor bem direitinho isso sobre predestinação. Lá em Deuteronômio capítulo 14, vamos lá de trás, Deuteronômio capítulo 14 e o verso 2. 14 e 2 de Deuteronômio, presta atenção, que eu estou dizendo isso. Capítulo 2 de Deuteronômio, vamos para lá. Deuteronômio capítulo 12, né? 14, verso 2, né? Aqui. Diz assim. Veja só onde é o povo do Pai Eterno, começa onde, né? Olha aqui. Porque sois povo santo ao Eterno, vosso Deus, e o Senhor, está aqui o Deus Senhor, vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem seu próprio povo. Gente, o povo do Pai Eterno é o povo judeu, é o povo escolhido do Pai Eterno, o próprio povo dele é o povo judeu. O Eterno foi uma promessa, lá em Levítico, aqui atrás, o que foi que ele disse para o povo dele? Vamos ler. Levítico capítulo 20, o verso 23, diz aqui, ó, veja só, diz assim, ó. Veja o que foi que o Eterno fez aqui, disse aqui o povo. 20, 23, diz assim, ó. Não andei nos costumes das nações, que eu lanço diante de vós, porque fizeram estas coisas, todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Foi o que o Eterno disse para o povo dele, Israel. Então não andei nos costumes das nações, da gente, do povo, da raça, porque eles aborreceram o Pai Eterno e o Eterno se aborreceu deles. Então, para o Eterno é lixo, como diz esta palavra. O que foi que o Pai Eterno fez lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 1? Aqui, ó. Verso 1, 7 e 1. Olha aqui, ó. Capítulo 7, o verso 1 diz assim, ó. Quando o Eterno teu Deus te introduzir na terra a qual passa a possuir, vê o que o Eterno mandou eles fazerem. Tiver lançado muitas nações de diante de ti, olha, os heteus, os giganzeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosa e mais poderosa do que tu. Não tenha piedade, cabe com tudo, mate tudo. Gente, eu estou advertindo vocês, para você se converter ao Pai Eterno, que o Pai Eterno, você não vai chegar de todo jeito lá no céu, entrar de todo jeito, o céu não é o Brasil não, que aqui chega no Brasil, o pessoal pinta e borda aqui, certo? Pinta e borda aqui, pinta e borda, certo? Dá drible nas autoridades, fala coisa errada, bota um advogado, certo? Aqui o céu não é desse jeito, lá só vai entrar gente escrito no livro da vida, que eu vou daqui a pouco dessa doutrina, quando terminar essa. Então, gente, 7 nações mais numerosas de que o povo do Pai Eterno. O povo do Pai Eterno foi tirado do Egito, só de homem de guerra lá. Tinha 632 mil homens acima de 20 anos. Olha, 632 mil homens de guerra acima de 20 anos. E só entrou 2 homens. Só entrou Caleb e Josué, que é Roxeiá. Ele entrou, sabe por que entrou? Porque quando foi olhar a terra prometida lá, que subiu no monte lá, ele viu o gigante lá. Foi 12 homens. Os 10 homens voltaram e desmotivaram o povo. Não, tem gigante, não vai vencer. Eles vão vencer a gente. Não vai conseguir vencer não. Aí foi que Moisés se cabulou. Rapaz, tenha medo não, rapaz. Tenha medo não. Josué cabulou. Josué cabulou. Rapaz, tenha medo não. Vão vencer. O Eterno disse que vocês vão vencer, vão entrar. Aí só foi 2 homens que entrou. Se de 632 mil de guerra só entrou 2, imagina hoje. Isso o povo do Pai Eterno, viu? O povo do Pai Eterno. Então foi quando o Pai Eterno mandou voltar o povo. No meio do monte, arrodeando o monte, 40 anos. Ficaram lá 40 anos. Até morreu o derradeiro. 40 anos ficou lá rodeando o monte lá. 40 anos. A palavra de que o chinelo dele não se romper, a roupa não se envelheceram. 40 anos para o poder do Pai Eterno. Ficou lá 40 anos rodando o monte.
Quando completou os 40 anos, entrou o povo. Aqueles que estavam abaixo de 20 anos, completou a idade, todo o povo na promessa. Gente, para se entrar no céu, gente, não é todo mundo que vai entrar lá, não. A salvação é muito difícil. É por isso que a Bíblia diz no livro de Pedro, capítulo 1, diz o que lá? Capítulo 4, 1 Pedro 4, 18. É com dificuldade que um justo se salva. É com dificuldade. Não é chegar assim de todo jeito, não. Eu faço as coisas direitinho, me santificando, me orando, vigiando. Eu guardo os mandamentos do Pai Eterno. Cuido de me santificar cada vez mais. Dentro da lei do Pai Eterno, que é para guardar a lei direitinho. Estou na promessa, invoquei o nome do Pai Eterno, creio no Pai, creio no Filho, estou na doutrina e eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado porque a Bíblia diz aquele permanecer até o fim. Pode chegar no meu último dia, eu renunciar, cair, que o Eterno me dê essa força de eu não cair, eu posso cair e perder minha salvação. A Bíblia diz, todo que invocar o nome do Eterno será salvo, e quer permanecer até o fim. Então o povo está pecando hoje porque foram mal instruídos. Vamos ler mais coisas. Pronto, 1 Pedro, né? Eu li no capítulo 4, 2, vai para 1 Pedro 2, 9. Mesma doutrina, vamos lá. Eu li o Velho Testamento, né? 14, 2 lá atrás. Vamos para onde o povo está tendo, mesmo povo, agora combinando o mesmo povo. Lá em 1 Pedro, diz aqui, ó. 1 Pedro, está aqui. 1 Pedro 2, 9. Aqui, ó. Capítulo 2 e o verso 9, diz assim, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Eterno me chamou, está chamando você, com essa palavra que eu estou instruindo, dando para vocês, o Eterno que ensina ele, o Pai e o Filho, os apóstolos. Então eu estou ensinando você para você se salvar como eu. Aí faz parte daquele povo lá de trás. Povo do Eterno e o povo agora futuro, que é o presente, que é o povo raça eleita. Povo, a igreja do Pai Eterno, a igreja judaica, que a salvação é de judeu. O nome da igreja é judaica, a tribo de Judá. É uma das tribos de Israel. Aquela que, que Isaac teve as tribos, né? Os filhos, os 12 filhos. Vamos para lá ler mais coisas. Pronto. Aqui eu li, né? A respeito da geração escolhida, predestinação. Então a predestinação, o Eterno predestinou, escolheu. Esse povo é um povo à parte, é um povo não junto com a nação. A partir do momento quando você está no judeu, ele é um homem escolhido, predestinado para o Pai Eterno, e que aquele que o Eterno predestinou, ele chama. Quando ele chama, você se converte. Aí vai crer no Filho e vai crer. O Filho do Pai Eterno foi uma promessa, lá em João. Ele disse aqui, aí você começa aqui, veja só. Ele tem outras ovelhas que estão em outro aprisco. O que é isso? Ele tem outras pessoas que estão em outras igrejas. Aí vai ouvir a voz dele. Aí chama-se a ovelha, vai ouvir a voz do pastor e vai haver um rebanho. Olha, um rebanho, o que é isso? Como é isso? Um rebanho é uma igreja, uma só igreja. Não é umas não, no plural, não é no singular, uma igreja. Eu vou ler aqui em João, aqui, olha, no capítulo 10, aqui, olha. Diz assim, vamos ler lá aqui, né? Vamos ler. Diz aqui, ó. Eles aqui, ó. Eu sou a porta. João capítulo 10 e o verso 9, por diante. Diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e será, e achará pastagem. Olha, o 10, o verso 10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Aí ele diz no 11, no versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele deu a vida, gente, pelas ovelhas. Ele não deu sua vida para o mundo, ele deu a vida para quem se vai salvar. Diz aqui, ó, diz ovelha. O mercenário, quem não é pastor, a quem não pertence à ovelha, vê viu o lobo, abandona a ovelha e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, ela me conhece a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, as ovelhas dele, aí diz mais embaixo aí. Ainda tem outras ovelhas, não deixem aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, uma igreja e um pastor. Uma igreja, uma, não é uma não, é mesmo mundo de igreja, mesmo condicionante, mesmo mundo de igreja, tudo por comércio, por dinheiro. É os pastores enricando e tomando dinheiro de vocês. Vocês às vezes trabalham de escravo para fornecer pastor, para enricar pastor. Não, o camarada tem que
servir o Pai Eterno e rejeitar o dinheiro por dar essa doutrina sobre riqueza. Eu muito agradecido, eu vou dar outra doutrina daqui a pouco. Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado. Não estive pesado, né, Robson?